De trader para trader. Seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br. Salve, galera! Manucal aqui. Vamos traçar umas perspectivas para o mercado aqui. Eu acho, né, que outubro pode ser um mês bom para os mercados, né? Eu não sei para o Ibov, né, mas eu acredito que para o SPX e para o Bitcoin seja. E aí a gente vai analisar aqui as possibilidades e os motivos para isso poder acontecer, né? Mas antes, vou pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, né? Quem gosta do conteúdo, deixa o like. E vamos lá, né? Bom, primeiro que dificilmente, né? Você vê que nos últimos anos, meses em que após 2 meses de queda, o SPX não subiu, né? Depois da crise aqui de 2008, né? Você teve aqui 2 meses de queda e o mercado subiu, né? Depois teve uma sequência, né? 4 meses de... 5 meses de queda, né? Depois teve 2 meses de queda, voltou a subir, né? Aqui também, mais uma vez, 2 meses de queda. Depois 2 meses de queda, volta a subir. Aqui foram 4, né? Mas meio lateral. Aqui foram 3, mas meio lateral também. Aqui foram 2, né? Mesmo no Covid, foram aí 3 meses de queda, né? Que foi... acabou sendo um crash nos mercados, né? Mas eu acredito que pelo contexto comprador das últimas barras, pelo ciclo de tendência, né? Eu acredito que tenha compradores, como eu falei há algum tempo, né? Que a possibilidade é que haveria compradores abaixo de barras, né? Sendo que o mercado ele veio aqui abaixo da mínima do mês passado, a de julho, né? Deixou uma sombra e agora está testando aqui de novo, né? Essa sombra denunciou a presença de compradores e é provável que nesse suporte aqui haja compradores novamente, né? Até porque o mercado ele está aqui testando, deixa eu ver se está aqui, né? São quase o mesmo gráfico, tá? Deixa eu traçar esse canal de alta aqui. Acho que é a parte daqui, a parte de baixo. Isso, aqui. O mercado ele está testando aqui, né? Depois de várias barras acima da média, ele está fechando na média novamente, tá? E desde o fundo, né? E durante esse ano, fechando abaixo da média está sendo uma oportunidade de comprar, tá? Assim como durante a fase de queda, acima da média era uma oportunidade de vender, né? Aí os players consideram que acima da média é uma tendência de baixa, né? O preço está caro, né? E uma tendência de alta. Talvez aqui não tenha, aqui, né? Talvez tenha os melhores exemplos, tirando as lateralidades, né? Mas geralmente quando o mercado vai abaixo da média é uma oportunidade para estar comprando, né? É o que está acontecendo aqui agora. Tem alguns motivos para a gente acreditar que o mercado já tenha feito fundo, né? A gente tem uma linha de canal aqui em verde, cruzando com uma LTA, e a gente tem linhas duelando, né? Ou seja, é difícil o mercado romper abaixo de uma linha de canal, e é provável que o mercado faça, em uma forte tendência, no mercado faça fundo próximo da LTA. Então tem dois motivos aqui para ser o suporte, né? Além de que o preço está testando a média móvel ali de 200 dias, que costuma ser um suporte bom aí para o mercado em períodos de alta, tá? Então, eu acredito, já tinha até a linha aqui, mas estava no diário, aqui, ó.
Eu acredito que o mercado esteja próximo de fazer um fundo, tá? Mas ainda não tem sinais tão claros assim, né? O que a gente quer ver? Quer ver sinais de venda falhando, né? Caso o mercado vá abaixo da mínima de sexta, encontre compradores, né? Isso é um indício de que os sinais de vendas podem começar a falhar e o mercado pode começar a subir, né? E de fato formar um fundo, beleza? Então pode ser um bear trap, né? E uma oportunidade de comprar, tá? E segurar aí para quem sabe até o final do ano, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Período de 12 meses. Tá vendo que em raros momentos em que o mercado fechou o ano em alta, geralmente ele fecha ali próximo da máxima do ano, né? Então, geralmente é um indicativo de que o mercado faz um rally no final do ano para fechar próximo da sua máxima, né? Então, eu acho que esse rally de final de ano, alguns falam que é um rally de Natal, né? Talvez ele esteja começando aí, tá? Tá vendo como os meses de alta fecham próximo da máxima? Então, eu acredito que a gente possa ter um rally, né? Tem vários motivos para ter isso, e que feche ali próximo da máxima, tá? Vamos falar do Bitcoin, que tem algumas coisas interessantes, né? Como o mensal está fechando, vamos analisar o mensal aqui. Aqui no mensal ele está deixando um fundo duplo, né? Entre esses dois fundos aqui. E tentando. Na verdade, o mensal está uma lateralidade estreita, né? Então, o ideal aqui é comprar baixo e vender alto, né? E dentro aí de um canal de alta de longo prazo, tá? E é muito bom ver que está entrando compradores abaixo de barras de baixa, né? Porque eles estão apostando que esse sinal de venda vai falhar, tá? Assim como aconteceu aqui, tá vendo? Jogou um sinal de venda, né? Mas não teve continuidade. E na sequência teve uma alta, tá? Então, nesse caso, eu vou até explicar no semanal melhor. Nesse caso, quem, por exemplo, está vendido aqui, né? E está vendo que o mercado fechou uma boa barra de continuidade depois, mas agora está aparecendo compradores, né? Isso aí já começa a decepcionar um pouco aí dos vendidos, né? No semanal, que eu acho que está mais interessante, ele está aqui acima da média móvel de 200 semanas, que costuma aí segurar o preço algumas vezes, tá? Vou tirar desse aqui, que esse aqui tá cheio de desenho. Esse aqui tá melhor para ver. Então, é um suporte interessante, né? Só que a média móvel de 200 dias tá logo aqui acima, né? Quase equivalente ali à média móvel de 20 semanas. Tá? Ela tá aqui, tá vendo? Então, tá encaixotado aí entre essas duas médias. Vai precisar de força para poder romper, né? Mas, ignorando a média, né? Se tratando de price action, eu falei na semana passada que no vídeo anterior, que ele tinha formado bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? Que a tendência até agora no ano é uma tendência de alta. Isso aí, grupos de fundos mais altos, né? Indiscutível. Tá? E que se ele perdesse aqui e ativasse o topo duplo, né? Aí sim ele poderia reverter, mas em uma tendência, né? A maioria das tentativas de reversões falham. E na semana passada, ele fechou esse detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Ele fechou essa barra de baixa aqui. E eu disse o seguinte, que era para a gente observar o que aconteceria caso o mercado fosse abaixo da mínima dessa barra, né? Ativando o sinal de venda. Se entraria compradores, né? Força compradora ou força vendedora, e os vendedores teriam continuidade
na queda, tá? Porque se os compradores compraram abaixo desse sinal de venda, é porque eles estão considerando que isso aqui é uma lateralidade. Eles estão apostando que sinais de venda vão falhar. Assim como, por exemplo, sinais de alta, né, como nesse aqui, no topo, no alto na lateralidade, falhou, né? Então, no caso, eu até vendi aqui acima dessa, quando ativou esse sinal de compra, tá? Eu vendi imaginando que poderia acontecer isso. Não imaginava que ficaria forte assim. Mas eu percebi que estava falhando acima de barras e agora novamente falhando abaixo de barras, tá? E isso é um bom sinal aí para os compradores. Vamos ver como fecha no domingo. E foi o exemplo que eu dei, foi aqui, né? Eu tinha falado na época que, nas minhas análises, que isso aqui viraria um range lateral, né? E que a gente poderia estar no fundo dessa lateralidade. Eu imaginava... Cadê o cacete do negócio? Aqui. Eu imaginava que ficaria no range assim, tá? E que seria... E aqui seria baixo nesse range, né? Logo depois de um clímax de baixo. Após o clímax também, as primeiras entradas na venda costumam falhar. E aqui foi parecido com o que está acontecendo agora, né? Uma forte barra de baixa, né? Uma boa barra de sinal de venda, mas é um contexto ruim, né? O que aconteceu foi entrar compradores abaixo dela, e é o que está acontecendo aqui, né? E aí pode ser uma boa oportunidade de compra, porque o alvo dessa bandeira, o primeiro, é aqui, o último topo, tá? E depois é essa lateralidade aqui, jogada para cima. Seria ali mais ou menos em $40.000, né? Eu acredito que venha buscar, por exemplo, essa região aqui, né? A gente tem um order block do mensal ali, se não me engano. Aqui, tá vendo? Essa região toda, né? Dos 37 até aqui. Mas considerando, eu vou considerar só essa região aqui, porque aqui tem um gap de barra para fechar, né? Esses gaps servem como ímãs, tá? Então, se primeiro alvo aqui, né? Segundo alvo aqui e o terceiro aqui em cima. Então tem bastante espaço aí para subir, pelo menos até que... Deixa eu ver aqui. Cerca de 18%, até aqui 50% e até aqui 65% a 75%. Então, é um trade que eu acho que vale o risco aí pelo tamanho da assimetria, né? Inclusive, eu estou comprado aqui nessa região, justamente abaixo aqui da mínima dessa barra, tá? Eu comprei ali, apostando que esse sinal de venda vai falhar. E aqui, logo acima, deve estopar já alguns vendedores. Aí, se fechar assim, talvez eu compre mais acima dessa barra. Eu falo lá no nosso Telegram Premium, né? E o Ibov, cara, o Ibov tá bem complicado de analisar. Vamos começar pelo mensal, já que o mensal tá fechando. O que eu destaquei no mensal anteriormente, né, era esse micro canal de alta e que poderia haver compradores abaixo de barras, né, como eu já expliquei lá no caso do SPX. E até agora, né, das últimas vezes que foi nessa região, logo na sequência foi uma queda forte, né? Foi mais uma vez que é o forte. E agora não, né? Agora o preço está se mantendo ali. Ele pode estar acumulando para poder romper, né? Geralmente o mercado faz ali, se falhar aqui, tá falhando 3 vezes esse rompimento, aí é desastre, né? Aí vem para baixo. Mas eu ainda tô tendencioso, né, e insistente, talvez, a achar que isso aí vai romper, tá? Mas os sinais ainda são bem leves, assim, para a gente levar em consideração. Na verdade, dá para levar em consideração, né? Mas não com tanta
com tanta probabilidade assim, tá? Eu acreditava que nessa semana aqui, né, ativou uma boa compra, tá? E eu esperava que a próxima semana, né, a semana posterior a essa, fosse de alta, e aí aumentaria a probabilidade de a gente visitar esse topo, e quem sabe mais acima, né? Mas aí veio essa barra aqui horrorosa, né? Jogou o mercado aqui para baixo, mas deixou uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? Ainda é uma M2B, talvez. O fundo duplo aqui com uma boa barra de sinal, tá? Cara, assim, de 10 vezes que eu visse um sinal desse aqui, talvez eu entraria nas 10 vezes que eu visse esse sinal acontecer. Porque é uma boa probabilidade, entendeu? De compra. Mesmo se estopar, das 10 vezes que você entrar, sei lá, duas, três vão estopar e as outras vão dar certo, né? Igual esse sinal aqui do Bitcoin, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Cara, sempre que eu vejo esse sinal, eu penso muitas vezes antes de não entrar, né? Minha primeira pensamento é entrar nesse sinal de alta. Eu até comentei lá no pessoal do Discord, né, que essa barra não era uma boa barra de sinal assim, mas que eu estava considerando entrar pelo contexto, tá? Sei lá, 10 vezes que eu entrar aqui, 3 vai dar errado e as outras vezes pode dar um ótimo risco-retorno, né? Então, no Ibov aqui no semanal, eu vejo a mesma possibilidade, tá? E pelo fato dele não ter caído direto, pode estar acumulando aqui para poder romper, tá? E no diário aqui ele fez um fundo duplo, né? Ainda é uma wedge, tá? Com 3 puxadas, né? Uma, duas, três. Mesmo que essa aqui tenha começado antes. Então, é, vamos ver, né? Ainda faltam algumas confirmações. Eu acho que essa queda aqui foi forte, tá? E essa primeira entrada na compra pode falhar, né? E aí ele pode vir aqui testar esse fundo para depois poder voltar a subir, né? E aí entrem lá no Telegram, nosso Telegram gratuito, que o link está aí na bio, na descrição do vídeo. E aí eu vou estar atualizando lá, tá? Das perspectivas, né? Agora a gente vai dar uma passada aí no gráfico todas as ações do Ibov, né? E do Small Caps, e a gente vai ver algumas oportunidades do mercado. Então vamos lá analisar o Ibov aqui. Do lado esquerdo, a gente tem o semanal. Do lado direito, o diário, beleza? E aqui começando por Ambev, a gente chega numa região de suporte que não é tão favorável para vendas assim, é mais favorável para compras, né? E fala de rompimento, que é essa região aqui. O contexto todo está bem lateral ali, já faz meses. Porém, ainda não tem nenhum sinal de compra, né? Principalmente porque o mercado caiu forte. E é provável que haja vendedores acima de barras aqui, tá? Depois de um microcanal de baixa. E assim como aconteceu aqui nessa região, tá? E aí a melhor forma de você operar, na minha visão, é assim, porque você analisa o contexto semanal ou mensal, por exemplo, para você operar um swing, e aí você identifica, né, se está em algum ciclo de tendência, como que tá. E se tiver em uma forte perna de baixa, um microcanal de baixa, vamos ver como tá tá vendo? O indicador de fluxo começou a dar venda aqui, tá? Nessa barra. E aí, marcando a máxima da barra anterior aqui, quando o mercado superou, você encontra aqui no diário um setup de venda, né? No caso aqui um PC de venda, tá? E o PC de venda é como? É o primeiro candle que toca a média móvel,
você marca a mínima dele. O primeiro que tocou foi esse aqui. Você marca a mínima dele, perdendo a mínima na venda. Só que não acionou, né? Formou mais um candle. Você vai lá e sobe o seu gatilho, tá? Com o stop acima do candle aqui. Projeto alvo para baixo, né? Aí o legal é que fazendo assim, você pega a retomada de baixa ali no semanal, tá? E você consegue um ótimo risco retorno aí, dependendo de quanto você carregar essa venda, né? Então, tá vendo? Aqui, né, você teria um stop ali de 2% mais ou menos. Conseguiria ter um alvo de 10, por exemplo, né, se você carregasse. Depois aqui teve mais um PTC de venda, né, mesmo não chegando próximo da média, dá para considerar. Aqui mais um, tá? Então, para a Ambev, por enquanto, não tem nada de interessante. Alpargatas, né? Tem um PC de venda, no qual mencionei, né? Mas já está meio aqui numa região de demanda, tá vendo? Então, talvez não seja tão vantajoso assim vender, tá? Quando chega nessa região, setups de venda, né? Como aconteceu aqui, começam a falhar, tá? Então, talvez consigam mais um teste aqui dessa região, mas não sei se o risco retorno está favorável. Alço, Aliança. Por enquanto tá fazendo um pullback, tá? Tá com fluxo comprador. E tem aqui talvez uma... não sei se dá para considerar. Consideraria talvez uma compra de wedge. Assim, tá? Com o gatilho aqui e o stop aqui. Teve 3 pernas de baixa, tá? Foram 3 entradas, é a terceira entrada na compra, tá? Considerando a partir dessa primeira aqui, que falhou, tá? Essa foi a segunda e essa aqui é a terceira. Até 3 entradas, se acionar, né, aqui. Até 3 entradas eu considero favorável para entrar. O que a gente chama de H3, né? H1 falhou, né? High one, primeira tentativa de alta, falhou. Segunda tentativa de alta, falhou. E a terceira agora. Eu gosto de entrar nesse contexto de numa H3, principalmente na média, tá? Mas se falhar também, aí eu já não considero mais não. Considero que pode ser não só um pullback, né? Mas que a tendência pode estar revertendo. Eu acho que tem coisas melhores aí para poder operar. Arizo, né? Tá lateral, não tem nada interessante. Na zona de suporte, né? Aqui. Mas não tem nada de interessante assim, não. Açaí também, não acho que nada de interessante. Tá bem lateral. Azul. Tá com o 9.2 no semanal de venda. O 9.2 é seguindo uma média móvel de um PC também, né? Mas a média tá meio fat. Mas é o 9.2, né? O 9.2 eu vou ensinar lá no módulo de Swing Trade, na setup do Larry Williams. É quando você tem candles descendentes, né? A média móvel está descendente, no caso de venda, né? E aí você tem um candle que fecha acima da máxima do candle anterior. O fechamento, tá? Tem que ser acima da máxima do candle anterior. O gatilho é quando perde a mínima desse candle, ou do próximo, né? E você coloca o stop acima. Tá? Aqui tá de 15%. Só não pode a média virar para cima, tá? Mas é um setup que eu gosto muito de usar em ações, né? Em mercados mais voláteis não costuma funcionar muito bem, não. Tá vendo aqui? Foi olha.
Esse aqui foi um, né? O candle, esse era o candle referência, tá? Esse candle branco fechou acima da máxima desse, né? Ativou, acabou com o teu stop, né? Depois deu uma segunda entrada, foi mais ou menos uma duas pernas de correção, tá? No prazo inferior. Você vai perceber isso. Tá? No curso também eu vou falar bastante de armadilhas de segunda perna, que foi o que aconteceu aqui, né? A gente jogar aqui 60 minutos, tá vendo? É o que pode estar acontecendo no diário agora, eu acho, tá? Caso ele venha aqui e fale, né? Ele venha nessa região aqui e fale o rompimento, né? Faça um spring dessa região. Aí eu acho que fica interessante para venda, porque fica um stop menor, né? E um alvo bem legal aí. Eu gosto de... Formaria aí um topo duplo, né? Talvez, em forma de... Uma bandeira de baixo em forma de topo duplo. Um setup bem legal para operar. Mas por enquanto tem um 9.2 de venda no semanal. B3, né? Não tem nada, acho que tá meio sobrevendido aqui, fazendo a ultrapassagem de uma linha de canal. Então não tem nada de interessante por enquanto. Essa aqui tá legal. No semanal tá deixando aqui é um power breakout, né? Mas talvez um fundo duplo, uma bandeira, uma M2B, né? Que é geralmente um fundo duplo na média. Mesmo que esse fundo anterior não tenha tocado na média, tá? Ativa a compra indo acima desse candle com o stop aqui abaixo. A gente está vendo que, pelo menos nas últimas semanas, né, o preço está se mantendo ali acima da média móvel, o que é um indicativo de força, tá? E no diário fez uma... Não chegou a ser uma bear trap, né? Fechando abaixo desse fundo aqui, mas tá lateral, né? Aqui no diário, pelo menos se você comprar nessa região aqui de baixo, você está comprando baixo nessa lateralidade, né? Mas por enquanto tem aí um power breakout, uma M2B aí no semanal. BBDC tem aí o 9. Então 9.2, né, ativo abaixo desse candle, mas eu não entraria nele por conta de que o mercado já fez uma wedge, né? Essas 3 puxadas de baixa